Olá, pessoal! Chegamos a mais uma aula de física, hoje dia 14/10. Nosso tema, polias e torque. Chegamos ao quarto bimestre. Sim, amados, quarto bimestre deste ano de 2020. Um ano que irá ficar para a história. Bem, chegamos ao quarto bimestre. Não falaremos mais de universo, tá? Esse assunto foi o do terceiro bimestre. Acabou, sim, que pena para alguns, ainda bem para outros, que eu estava de saco cheio de ver esse tema. Mas a gente vai começar a falar sobre temas agora um pouco mais espaçados, tá? Por exemplo, a aula de polias e torques é uma aula que começa e termina hoje. Então, esse assunto ele não vai se repetir na próxima aula. Então, por favor, qualquer dúvida, já tira hoje, tá? Que é hoje que vocês têm para falar sobre esse assunto de polias e de torque. A aula que vem a gente já começa com onda, já com outro assunto, tá bem? Só para vocês ficarem com isso em mente, para não ficar guardando dúvida, porque a gente não vai trabalhar esse tema por muitas aulas. A pergunta geradora, né, desse capítulo, como os guindastes levantam coisas tão pesadas, página 211, capítulo 23, volume 3 da apostila. É o último capítulo da apostila 3. Semana que vem já iniciamos a apostila 4. Bem, para responder essa pergunta, né, a pergunta motivadora aqui do meu capítulo, a gente precisa falar um pouquinho sobre este guindaste. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês do que é um guindaste. O meu guindaste ele funciona com um sistema de contralança e lança. Lança é essa maior parte aqui. Contralança é essa região onde se colocam os pesos para equilibrar o guindaste. E aqui nessa lança, você tem um carrinho. Esse carrinho se movimenta pela lança. E na lança você também tem um sistema de roldana, que vai conseguir facilitar, que vai ser o mecanismo, na verdade, que vai conseguir erguer os pesos, né, que o guindaste consegue erguer. E aí vem por quê, né? Por que estamos falando de guindaste, Carol? Porque eu acabei de falar para vocês que é a roldana que possibilita que o guindaste levante tanto peso. E o tema de hoje é roldanas, também chamadas de polias, tá? O que são roldanas? São dispositivos capazes de mudar a direção e sentido da força aplicada em um cabo para deslocar objetos. Lembrando que direção e sentido não são sinônimos. Direção horizontal, vertical, sentido de cima para baixo, de baixo para cima, direita, esquerda, horário, anti-horário, tá? A gente já falou sobre isso, mas não custa nada lembrar. As minhas polias podem ser fixas ou móveis. Fixa fica preso, né? Fica fixo, como já diz o nome, a um determinado ponto, tá? A polia móvel não, ela tem uma maior mobilidade. Neste caso aqui, vamos falar sobre as polias fixas. Repare que essa aqui está fixa no teto, tá? Está fixada no teto. Eu quero erguer um determinado peso e para isso eu uso a ajuda da polia. As polias fixas, elas mudam apenas a direção e sentido da força, mas não muda a intensidade, tá? Se eu tenho um objeto com peso de 300 Newton, eu vou continuar aplicando uma força de 300 Newton para levantar esse objeto. O caso aqui é que a polia facilita o quê? A mudança do sentido, então fica mais fácil para conseguir levantar esse objeto, tá? E a polia móvel? A polia móvel, aí vem uma coisa bastante interessante. A polia móvel, ela diminui a intensidade da força que eu preciso utilizar. Nesse caso aqui, a gente vai ver, nesse capítulo específico, né? A gente vai estudar sempre polias que diminuem a força pela metade, tá? Então, cada polia móvel que eu utilizo no sistema, eu diminuo a força que eu preciso utilizar pela metade, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma polia fixa que muda apenas direção e sentido da força. Mas eu tenho uma polia móvel, então eu diminuo a força que eu preciso aplicar para erguer esse objeto pela metade, tá? Mas eu também só consigo deslocá-lo aqui pela metade do percurso, tá? Tem uma relação com o deslocamento também, mas essa relação com o deslocamento a gente deixa para estudar um pouco mais a fundo quando vocês revisarem esse conceito de polia, tá? Vamos nos ater principalmente ao que acontece à força quando a gente utiliza uma polia, tá bem? Qual é a ação da polia na força que a gente precisa utilizar nesse sistema.
Aqui eu tenho uma fórmula bem pequenininha. F é força, P é o peso do objeto. Lembrando que é peso, não é massa, tá? Lembra que força-peso é massa vezes a gravidade. Então, se o objeto tem 80, é um objeto de 80 quilos, multiplico 80 por 10, que a gente arredonda a gravidade, e aí eu teria um objeto, portanto, de 800 newton, tá? A gente está falando de força-peso. Então, aqui eu tenho a força que eu vou aplicar é igual a força-peso sobre 2 elevado a n. O que é esse n aqui? É o número de polias móveis. Atenção a isso. Eu estou falando apenas ao número de polias móveis, tá? Porque a polia fixa, ela não muda a intensidade da força. Então, repara aqui que nesse caso, ó, neste caso aqui que é o terceiro, primeiro, segundo, terceiro, eu tenho 2 polias móveis. 2. Se eu coloco aqui o 2 no lugar do n, fica o quê? 2 com n elevado fica 2 vezes 2, 4. Por isso aqui que eu vou dividir a força-peso por 4 para saber a minha força aqui resultante. Neste caso aqui eu tenho 3 polias móveis, então o n aqui vira 3. Então o que acontece aqui? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu divido o meu valor de força por 8. Então imagina que o peso do objeto era de 800 newton. 800 dividido por 8, a força que eu preciso aplicar aqui desse lado é de apenas 100 newton. Bem menor, né? 8 vezes menor do que a força-peso do meu objeto, tá? Por isso que aí polias móveis têm altas aplicações, tá? Tanto a fixa quanto a móvel, porque a fixa também facilita muito nessa mudança de direção e sentido aqui que eu preciso aplicar a minha força, tá bem? Aqui a gente está falando de associação de polias, só que o nome ele mudou. Bem, o tema da aula de hoje não é apenas sobre polias, a gente também vai falar sobre torque. E o que é o torque? Torque é uma medida de força que pode fazer o objeto se mover ao redor de um ponto fixo, tá? Lembrando que quando a gente fala de torques, a gente está falando de um objeto que se move ao redor de um ponto fixo, a gente está falando de aceleração angular. E só para lembrar, o torque ele é uma grandeza vetorial, significa que ele tem direção e sentido. O torque, né, o conceito, o princípio de torque, ele é aplicado a vários exemplos que a gente tem no cotidiano. Abrir uma porta é o exemplo de uma aplicação do conceito de torque. Por que a maçaneta é tão distante do ponto da dobradiça? Quanto mais distante do ponto da dobradiça, menor é a força que eu tenho que fazer para abrir esse objeto, para abrir essa porta, tá? Que no caso aqui é o da figura 2. Abrir a porta, né, com a maçaneta bem distante da dobradiça, eu preciso aplicar uma força bem menor. Se eu quisesse abrir a porta, fazendo uma força bem aqui, ó, muito próximo à dobradiça, tá? Vocês podem tentar fazer isso depois como exemplo, só para você conseguir visualizar isso. Quando você aplica uma força na extremidade, né, mais distante da dobradiça, você precisa fazer uma força menor do que aqui, quando você vai tentar pressionar, né, vai tentar abrir a porta uma distância muito próxima à dobradiça. O conceito de torque também aparece quando a gente abre e fecha a torneira, quando a gente vai trocar o pneu de um carro, quando a gente vai usar uma chave inglesa, e até no conceito da balança, né, da gangorra. Tá? A gangorra, a gente tem aqui 2 momentos, a gente consegue calcular o torque dos 2 lados, e quando esses torques estão em equilíbrio, você consegue equilibrar a minha gangorra, a minha balança. Repara aqui, ó, que esse lado é bem menor que este lado. Mas eles estão em equilíbrio dependendo do quê? Dependendo da massa de cada uma das pessoas. E por que isso? Porque o torque tem relação com o seguinte: torque é igual ao raio do braço da alavanca vezes a força que eu estou aplicando vezes o seno do ângulo formado, tá? O braço da minha alavanca é essa distância até o centro, né? Até o ponto de apoio, tá?
Então, é esse raio no qual a força vai atuar. E aí eu tenho a força e o seno do meu ângulo. O torque, a unidade de torque é Newton por metro, tá? O torque pode ser positivo ou negativo. Vai ser positivo quando o giro for no sentido anti-horário e negativo quando o giro for no sentido horário. O giro do quê, né? Se a gente tem um ponto de apoio e a ideia aqui é fazer um movimento, né, angular para que este corpo gire ao redor do ponto fixo, do ponto de apoio, você vai ter a formação do ângulo e você vai girar, né, no sentido tanto horário ou no sentido anti-horário. Aí, dependendo do sentido, a gente tem também o valor de torque. Bem, bastante conceito. Não sei se tudo ficou claro para vocês, mas tem muita parte conceitual e também tem uma pequena parte prática, que é o que a gente vai colocar aqui em vigor, que a gente vai praticar agora. Peguei três exercícios para a gente tentar aplicar os conceitos que eu falei para vocês aqui em uma aplicação mais prática, né, no exercício, enfim. Primeiro diz o seguinte: trocar um pneu consiste em elevar o carro com a ajuda de um macaco hidráulico, desparafusar e soltar a roda. A chave de roda que ajuda a retirar os parafusos pode ser do tipo cruz ou do tipo L. Usando o conceito de torque, explique qual delas facilita mais o processo da troca de pneus. Se ambas tiverem o mesmo braço, isto é, a mesma distância da extremidade até o eixo de giro. Vamos lá. As chaves que eu estou falando no texto, essa chave aqui em L e essa chave em cruz. Qual vai facilitar o processo de trocar o pneu? A chave em L ou a chave em cruz? Levando em consideração que todas elas têm o mesmo comprimento de braço, tá? Tem o mesmo braço de alavanca. E o que é o braço de alavanca? É essa distância entre a extremidade até o eixo de apoio, tá? Extremidade, eixo de apoio. Leve em consideração que o eixo de apoio é o que você vai colocar no parafuso, né, do seu carro, da roda do carro. E aqui o tamanho da alavanca é aquele espaço que você tem para segurar a sua chave de roda. Então, esse espaço aqui. Leve em consideração que esse tamanho aqui, do centro até aqui, é igual a esse, tá? Qual que vai ser mais prático? Qual que vai facilitar o meu trabalho? A chave em cruz ou essa chave em L? Pensaram? Conseguem responder? É o seguinte, pessoal. A chave em cruz facilita o meu trabalho, por quê? Porque nela eu tenho dois braços de aplicação de força. Eu consigo aplicar a força em dois braços. Então, essas forças vão se somar e eu vou conseguir fazer um movimento com mais facilidade, tá? Então, o melhor para mim é a chave do tipo cruz, ok? Próximo exemplo. Considere a troca de pneu da questão anterior. Para virar a chave, é necessário um torque de 20 Nm, tá? A unidade de torque é Nm, tá bom? Verifique se o torque resultante de uma força de 100 newtons aplicada sobre a chave L em um braço de alavanca de 0,3 metros e com ângulo de 30 graus é capaz de girá-la. Dados seno de 30 é igual a 0,5. Vou voltar para a nossa slide anterior para falar o seguinte. Esta letra aqui é o tal, é o símbolo de torque. Torque é igual ao raio não, perdão, né? Pode ser raio, mas também braço da alavanca, tá? O raio, ele é o braço da minha alavanca. Então, o braço da alavanca vezes a força, tá, que eu vou aplicar, vezes o seno do ângulo formado. No exercício, eu já te dei a minha força, já te dei o braço da alavanca, já te dei o seno de 30, que é o ângulo formado, que é 0,5,
e você vai calcular o torque. É uma aplicação bem direta, tá? Direta e reta. Então, como é que eu vou calcular este torque? R vezes F vezes seno do meu ângulo. R é 0,3 metros, ok? A unidade não é Newton por metro. Então, tudo que é força tem que estar em Newton, tudo que é essa distância tem que estar em metro, ok? Então, o meu R é 0,3, força é 100, seno de 30 é 0,5. Multiplicando tudo isso, eu chego a 15 Nm. Mas eu preciso de um torque de 20 Nm para conseguir trocar o pneu. Portanto, a pergunta é, verifique, você vai me dizer se sim ou não, verifique se o torque resultante é capaz de girar a minha chave L. Se eu preciso de um torque de 20 para girar a chave em L, mas eu só tenho um torque de 15, significa que eu não tenho a capacidade de girar a chave, tá bem? Porque eu precisaria de um torque de 20 Nm por metro, mas eu tenho um torque de 15 Nm por metro, portanto, insuficiente para conseguir virar a chave em questão, tá bem? E o outro exercício aqui é sobre polia, O tema da nossa aula de hoje foi polia e torque. Os últimos 2 exercícios foram sobre o conceito de torque, este exercício é sobre o conceito de polia. O guindaste de 2 polias móveis pretende levantar um peso de 1000 newtons. Qual deve ser a força resultante do motor tração sobre o cabo para que o guindaste consiga erguer o objeto? Pessoal, lembra o seguinte, cada polia móvel diminui a força pela metade. Se eu tenho uma polia móvel, a força que seria de 1000 newtons passa a ser de 500 newtons, certo? Se eu adiciono mais uma polia móvel, a força que era 500 passa a ser 250. Eu posso fazer esse exercício tanto por essa lógica, saber que cada polia móvel diminui a força pela metade, ou eu posso lembrar daquela pequena fórmula que eu falei com vocês um pouco mais à frente. Força é igual peso sobre 2 elevado a n, sendo n o número de polias móveis. Como é 2? 2 vezes 2, 4. 1000 dividido por 4, 250 n. 250 newton. Essa é a força resultante necessária para mover este objeto nesse sistema com 2 polias móveis, tá? Vamos lembrar que a polia móvel que influencia na intensidade, a polia fixa muda apenas a direção e o sentido de aplicação da força. Bem? Pessoal, foram esses os exercícios. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Finalizamos por aqui. Tentem fazer os exercícios por conta própria. A atividade diária de hoje serve, tanto as anotações da aula quanto os exercícios resolvidos, tá bem? E aí a gente se vê daqui a pouquinho na nossa aula.